Boa noite, queridos. Essa é a nossa devocional desta segunda-feira, últimos dias desse mês de março, já começando o mês de abril. E essa semana, então, nós comemoramos a Páscoa, né? No domingo de Páscoa. E essa é uma comemoração que para nós que somos cristãos, ela tem um significado especial. É claro que nós não devemos lembrar do sacrifício de Cristo por nós somente na Páscoa, pelo contrário, é esse sacrifício que nos motiva a viver, ele é a razão da nossa vida cristã, mas em especial nesses dias nós podemos refletir, né, sobre algumas coisas importantes. E nessa noite eu quero refletir um pouco com você sobre a obra salvadora de Cristo, a obra que Cristo fez por nós, a maneira como Ele então nos concedeu salvação e vida eterna. Para isso eu quero que você me acompanhe na leitura do livro de Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Cristo foi designado, né, escolhido na eternidade para ser o nosso Salvador, para ser o nosso Redentor. Quando Deus, então, criou uma estratégia de salvação para o homem, já sabendo que o homem iria, então, pecar e transgredir os seus princípios, e que o homem, então, ia herdar, como consequência do pecado, a morte eterna, Deus, então, estabeleceu um plano, e esse plano feito por Deus, ele encontrou a sua plenitude na pessoa de Cristo Jesus. Então, para cumprir esse mandamento do Pai, para cumprir essa determinação do Pai de ser o nosso Salvador, de ser o mediador da aliança que Deus, da nova aliança que Deus então faria com os homens, Jesus então veio. Ele veio aqui, ele nasceu como homem, debaixo da lei, do pacto das obras, e ele nasceu então, e viveu, e morreu, e ressuscitou para nos salvar. E a primeira coisa que nós podemos destacar a respeito da obra de Cristo Jesus é que ela foi uma obra voluntária. Jesus Cristo aceitou voluntariamente se submeter à determinação do Pai de ser o nosso Salvador. Ele encarnou e ele nasceu como um homem, ele cumpriu integralmente os mandamentos de Deus e ele fez isso por amor. Ele fez isso de todo o coração, ele entregou completamente a sua vida para a nossa salvação. Em momento algum, Cristo fez isso obrigado ou como uma coisa que ele devia ter feito. Pelo contrário, a Bíblia é muito clara quando nos mostra que Jesus Cristo nos amou de tal maneira que ele veio voluntariamente, ele veio porque ele quis vir, ele morreu porque essa foi a sua vontade. E a gente precisa dar glórias a ele por isso, porque a missão dele não era simplesmente vir aqui e nascer como um homem, mas ele aceitou o sacrifício e o sofrimento necessário para nos salvar, para salvar aqueles que seriam dados a ele como herança, né? Porque fazia parte da missão que ele aceitou sofrer. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E Jesus então veio para ser o Cordeiro, aquele que morreria, que derramaria o seu sangue. Ele então padeceu na alma e no corpo os mais terríveis sofrimentos. Ele padeceu na alma porque ele sofreu a
culpa do pecado, a separação de Deus. Quando ele estava ali na cruz, ele então sofreu a ira de Deus que deveria ser derramada sobre nós. Ele então sofreu a separação do Pai por causa da culpa do nosso pecado, do pecado que era nosso e não dele. Então ele experimentou da forma mais profunda, da forma mais excruciante, a ira de Deus ali naquele momento. Então ele padeceu na sua alma e ele padeceu também no seu corpo, porque no seu corpo também ele padeceu as dores da pior forma. Ele sofreu tortura e a pior morte que poderia existir naquele tempo, que era a morte de cruz, né? Ele de fato morreu e ele provou a morte em nosso lugar, passando o seu corpo sepultado por 3 dias e ressuscitando. E ele ressuscitou fisicamente de dentre os mortos, num corpo incorruptível, num corpo glorioso, num corpo imortal, mas fisicamente, né? Tanto que depois que Jesus ressuscitou, Tomé pôde então tocar nas marcas das suas mãos, e a palavra de Deus nos diz que um dia nós também tocaremos nas marcas dos pregos nas mãos do Senhor Jesus, porque ele ressuscitou, ele de fato venceu a morte. Ele não é que o espírito dele tenha voltado, não, ele ressuscitou no seu corpo físico de uma maneira gloriosa, de uma maneira então imortal e incorruptível. E nós precisamos, irmãos, entender que Jesus Cristo morreu, foi torturado. Quando nós lemos ali Isaías 53, a gente vê o que o profeta fala sobre Cristo, e nós então temos que parar para pensar que ele foi moído, ele foi esmagado, ele foi então mutilado pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas chagas dele, pelas feridas que ele sofreu, nós fomos então sarados. Nós devemos glorificar o nosso Deus porque ele aceitou vir. Jesus aceitou fazer isso por nós voluntariamente, por amor, e isso é um grande privilégio que nós temos, né? Nós fomos salvos pelo sacrifício, um sacrifício incondicional e amoroso do Senhor Jesus, e essa é a primeira característica da obra de Cristo, ela é voluntária. Cristo veio e morreu por nós voluntariamente. A Bíblia fala aí sobre em vários textos, né? Mas lá no Salmo 47, a Bíblia fala sobre isso, e também em João 4:34. A segunda característica da obra de Cristo é que ela é totalmente eficaz e suficiente. A obra de Cristo na encarnação, como homem aqui, ela é plenamente suficiente para redimir o seu povo dos seus pecados. Cristo assumiu o lugar daqueles que haviam de ser salvos na sua morte e ressurreição, porque ele era o cabeça deles, né? Ele era o representante deles. Ele é chamado na Bíblia de o segundo homem e o último Adão. Assim como Adão foi o primeiro homem, representante da raça humana, pecou, desobedeceu, e em Adão toda a raça humana herdou então o pecado. Cristo é o segundo Adão, ele é aquele que veio novamente como representante dos homens, se fez homem, veio como representante dos homens, só que agora ele cumpriu integralmente os mandamentos de Deus, ele satisfez a justiça do Pai, e com isso então ele traz salvação, a salvação que é extensiva a todo aquele que crê. Então ele é chamado na Bíblia de o último Adão, o segundo homem. A Bíblia diz que assim como todos morreram em Adão, ou seja, todos herdaram o pecado de Adão, todos serão justificados em Cristo pelo sacrifício que ele fez. É isso que a Bíblia fala lá em Romanos 5, Romanos 6. Depois os irmãos leem para que os irmãos entendam isso com mais clareza. Mas o importante é que nós nos lembremos que Cristo então fez uma obra completamente eficaz e suficiente. Ele sofreu no lugar dos eleitos o castigo que eles mereciam, né? Então ele sofreu totalmente, ele sofreu completamente, e ele satisfez de maneira integral a justiça de Deus, porque ele pagou completamente a dívida de cada um de nós. Ele pagou totalmente a nossa dívida. E quando ele ressurgiu, então, imortal, ele garantiu para
o seu povo a vida eterna, porque ele venceu a morte, porque ele venceu o pecado, porque ele venceu o diabo. E é por esse motivo, irmãos, que não há mais nada que possa ser feito ou acrescentado na obra de Cristo. Nada. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós não somos salvos pelo que fazemos, nós somos salvos exclusivamente pela obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele nos garantiu a salvação, ali ele nos justificou, nos trouxe paz com Deus, ali ele nos redimiu dos nossos pecados, ali ele venceu a morte, ali ele nos tirou das garras de Satanás, e não existe mais nada que precise ser feito para completar a nossa salvação. É por isso que nós devemos entender que a salvação é pela graça, não pelos nossos méritos, e não devemos tentar buscar a salvação através das nossas obras, através do que fazemos, do que falamos, da maneira como vivemos, porque a Bíblia é muito clara quanto a isso, que dessa maneira ninguém será salvo. Nós só seremos salvos quando entendemos que o sacrifício de Cristo já foi feito e Ele nos substituiu na cruz do Calvário. E entender isso quer dizer se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, eu te exalto pelo teu filho Jesus que morreu por mim. Eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não posso nada, mas eu sei que eu sou salvo hoje por causa do que Cristo Jesus fez e eu te louvo por isso. Não existe nada que precise ou que possa ser acrescentado à obra de Cristo Jesus. Ela é uma obra perfeita, ela é completa, ela é acabada, ela é final, ela é suficiente e ela então nos traz salvação completa da condenação da morte, do domínio do pecado e do inferno e das reivindicações de Satanás. Amém. Louvado seja o Senhor por isso, porque Jesus Cristo morreu por nós. Depois da sua morte, ele então ressuscitou. Ele subiu aos céus e hoje ele está exaltado ao lado de Deus. Agora, mais maravilhoso ainda, se é que pode ser mais maravilhoso, mas essa é a terceira característica da obra de Cristo, é que ela continua, mesmo depois que Cristo então subiu aos céus e está exaltado do lado do Pai, porque ele continua intercedendo por nós, ele é o nosso mediador, hoje ele é o nosso advogado, hoje ele é o nosso protetor, hoje ele é quem cuida de nós, ele sabe o que é sofrer, porque ele sofreu aqui como homem, ele sabe o que é ser tentado e ele então se compadece de nós e ele continua então a exercer a sua obra ainda nos dias de hoje em benefício do seu povo, não só através da salvação, mas através do cuidado, da intercessão que ele faz então a Deus a nosso respeito. Então, Jesus Cristo aplica e comunica a redenção ao seu povo, ele intercede por perdão, ele intercede por renovação, ele intercede por proteção contra o mundo e contra o pecado, ele é o nosso forte advogado, ele é o nosso protetor, é o nosso mediador. Por meio do Espírito Santo, ele então comunica a sua palavra, os mistérios da salvação ao nosso coração. Ele abre o nosso entendimento para que nós possamos entender as Escrituras. Ele persuade aqueles que são salvos a crerem, a obedecerem às palavras do Senhor Jesus. E ele dirige então os nossos corações para fazer a vontade de Deus. Ele faz isso por meio do Espírito Santo, ele faz isso por meio dos ofícios que foram implantados, que ele deixou na igreja, né? Os dons espirituais que foram nos dados. E ele então faz isso através da pregação da palavra de Deus, através do estudo da palavra, através da comunhão que nós temos como igreja. Ele continua comunicando a sua obra e todos os benefícios que ele então conseguiu com a sua morte e que ele então estende a nós. Ele guia a nossa vida pela sua providência, usando o seu poder onipotente. Ele fecha e abre portas e ele usa todos os meios, todas as causas secundárias, todos os acontecimentos e quando nós precisamos, ele ainda age de forma extraordinária nas nossas vidas, fazendo milagres. É por isso que nós devemos agradecer a Deus pela obra salvadora de Cristo, porque ela aconteceu na plenitude dos tempos, né? Cristo veio e morreu, mas ela é extensiva tanto aos que vieram antes e que foram salvos pela fé no Messias que há de vir, quanto a nós, que viemos depois e que somos salvos pela fé no Messias que já veio. Cristo, então,
conquistou por nós na cruz a salvação, a redenção, a justificação, e hoje ele então intercede por nós junto ao Pai. Que o Senhor seja louvado por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque Deus é amoroso e amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, você já conhece essa obra salvadora e justificadora, e você já entende o privilégio que você tem, porque você já tem a vida eterna em Cristo Jesus. Mas se você ainda não conhece, procure conhecer a Cristo, entregue a sua vida a Ele, para que você tenha então o privilégio de saber como é estar seguro nas mãos daquele que não falha, nas mãos daquele que cumpre todas as suas promessas nas nossas vidas. Amém? Vamos louvar ao Senhor nesse instante por essa obra salvadora e vamos também interceder, pedir que Ele interceda por nós. Senhor, nos ajuda nas nossas dificuldades. O Senhor sabe o que é sofrer, o Senhor sabe o que nós padecemos, o Senhor conhece a nossa humanidade, então intercede por nós. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de paz. Ó Deus, o Senhor que um dia designou que o seu Filho viesse aqui e que ele então morresse no nosso lugar, vivesse como um de nós, sofresse as nossas dores, Senhor, levasse sobre ele o nosso pecado, então nos desse o maior presente, que é a redenção, a salvação, a justificação. Ó Deus, hoje nós temos paz com Deus, hoje nós temos a promessa da salvação e da vida eterna. Hoje nós temos tudo aquilo, ó Deus, que garante que quando nós partirmos daqui, a nossa vida irá ser uma vida de paz, de harmonia com o Senhor na eternidade. Ó Deus, nós te louvamos por isso, nós te exaltamos pelo teu Filho Jesus Cristo, pela obra de Cristo. Nós te louvamos porque ela foi feita de forma voluntária. Ó Deus, nós exaltamos Jesus porque ele veio voluntariamente, de todo o coração, com amor e morreu por nós. Ó Deus, nós também exaltamos o nome de Jesus Cristo, ó Deus, porque ele fez uma obra eficaz e suficiente, ela é completa. Ó Deus, não há nada que precise ser então acrescentada à obra de Cristo. Nós somos salvos por essa obra, pela graça. Ó Senhor, como é maravilhoso que o Senhor não considere os nossos méritos, porque por meio deles, ó Deus, nós jamais seríamos salvos. Nós te louvamos por isso. Nós exaltamos a Jesus Cristo, ó Deus, porque ele continua a sua obra em nosso favor. E hoje ele intercede por nós. Ele intercede por perdão pelos nossos pecados. Ele intercede por renovação. Ó Deus, ele intercede por salvação. Ó Deus, ele é o nosso forte advogado, ele é o nosso protetor, ele é o nosso mediador, e nós te exaltamos a Cristo por isso. Ó Deus, nessa noite, crendo, ó Deus, que o Senhor está ouvindo as nossas orações, crendo, ó Deus, que o Senhor nos atende no nome de Jesus, porque o Senhor prometeu, ó Deus, que quando nós então buscamos a tua vontade e pedimos no nome de Jesus, o Senhor então nos concede. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos nisso e porque necessitamos buscar o Senhor. Ó Deus, nós não somos nada, mas nós, ó Deus, entendemos que Cristo é tudo em nós. E é por isso que nós estamos diante do Senhor nessa tarde, nessa noite, confiadamente. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor limpe os nossos corações. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a vencer a nossa batalha diária contra o inimigo, contra as tentações do maligno, contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Ó Deus, o inimigo está ao nosso redor, bramando, ó Deus, como um leão, procurando aquele a quem ele possa tragar. Mas, Senhor, nos reveste com a tua armadura. Ó Deus, nos reveste com as armas da nossa batalha espiritual, para que possamos vencer o inimigo das nossas almas, porque o Senhor já o venceu definitivamente na cruz do Calvário. Ó Deus, nos ajuda a viver com o Senhor, a ser dominados pelo teu Espírito Santo, a ser cheios de poder vindo dos céus, para que possamos, ó Deus, prevalecer
firmes, ó Deus, na tua vontade, no teu propósito. Nos guarda do maligno, ó Deus, nos confirma, ó Deus, esteja conosco. Nesse instante também eu quero te pedir que o Senhor venha, ó Deus, trazer cura, agir de forma extraordinária no meio daqueles que estão enfermos. Ó Deus, nós estamos numa situação tão triste no nosso mundo que nós precisamos, ó Deus, desesperadamente da tua intervenção no meio do teu povo. Ó Deus, nós precisamos que o Senhor cubra o teu povo com poder. Nós precisamos que o Senhor esclareça ao teu povo o teu propósito e a tua vontade. E nesse instante nós te clamamos por cura, cura física, cura emocional, cura espiritual. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, daqueles que enfrentam o Covid, daqueles que estão lutando para se recuperar dessa enfermidade, daqueles que estão nos leitos dos hospitais, daqueles que estão, ó Deus, nas suas casas, daqueles que estão amedrontados, ó Deus, isolados. Tem misericórdia, Senhor, das pessoas que estão morrendo longe das suas famílias, às vezes em completo abandono e solidão. Oh Deus, estende a tua mão sobre o nosso mundo, sobre o nosso povo, sobre a nossa nação. Tem misericórdia, Senhor. Oh Deus, olha com compaixão e com graça. Abençoa, ó Deus, a Suzana e a sua filha. Senhor Deus, eu te peço, ó Deus, abençoa todos os demais que estão com Covid. Ó Deus, abençoa aqueles que não estão com Covid, mas que lutam contra outras enfermidades. O irmão Feliciano, a Regina, a Lindaura. Também te peço pela irmã Áurea, pela irmã Marli, pela irmã Roseli. Também pelo pastor, irmã Lucineide, irmã Helenita, irmão Levi, irmã Sandra, irmã Maria José, irmã Maria de Fátima, irmã Silvia, irmão Tim. Ó Deus, todos os nossos irmãos que já são idosos, ó Deus, e que têm lutado sempre contra as enfermidades, contra, ó Deus, a decadência do corpo físico, porque é isso que acontece conosco. Ó Deus, o pecado nos trouxe, ó Deus, a morte física, mas ele não pode nos separar do teu amor, ele não pode, ó Deus, nos destruir, e nós te louvamos por isso, porque nós fomos salvos pelos méritos de Cristo. Senhor Deus, também nesta noite eu quero te pedir que o Senhor abençoe aqueles que estão tristes, enlutados, sofridos nesse instante, porque perderam seus entes queridos. Todos os dias as pessoas têm ido embora. Ó Deus, e nós te clamamos que o Senhor abençoe cada família, da Lecia, família da Sara. Ó Deus, estende as tuas mãos de poder, a família da Ana Paula. Ó Deus, abençoa. Senhor Jesus, restaura esses corações destruídos pela dor. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa o irmão Elcio e sua família também. Ó Deus, irmã Rose. Ó Deus, sê com teu povo, porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é Deus de poder e de graça, e não há nada impossível para o Senhor. Nesse instante também te peço pelos nossos amigos que têm nos assistido. Ó Deus, abençoa cada um conforme a sua necessidade. Família da Albiana, do Giovanni, a família da Laura. Abençoa cada um, ó Deus, a Sueli, a Cidinha, a irmã Miriam Genu. Todos, ó Deus, tem misericórdia. E eu também te peço nesse instante por aqueles que ainda não te conhecem. Ó Senhor, nós precisamos aprender a gritar, ó Deus, que o Senhor está voltando, o tempo do Senhor está chegando, o tempo da graça está se acabando. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, daquelas pessoas por quem nós temos orado e que ainda não te conhecem. Ó Deus, salva, ó Deus, tem misericórdia da família da irmã Maria de Fátima, das suas filhas, do seu neto, do seu genro, do seu irmão, a família do irmão Tim, da irmã Helenita, nossos adolescentes e suas famílias, os esposos das nossas irmãs. Senhor, nós precisamos de graça, nós precisamos de salvação. Ó Deus, tem misericórdia, abençoa, abençoa cada irmão, cada família, dá sustento material, abençoa aqueles que estão procurando emprego, irmã Kellen, a Rosa, a Graziela. Ó Deus, abençoa cada um. Sê conosco nesses dias e nós te exaltamos, glorificamos pela obra redentora, salvadora, suficiente e completa de Cristo na cruz do Calvário. Nós louvamos o teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família. Amanhã nós estaremos novamente aqui. A irmã Áurea voltou com as devocionais, ela está bem melhor, graças a Deus. E amanhã, então, às 6 da manhã e às 20 horas, nossa devocional. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu olho para o céu, buscando compreender o sacrifício do Salvador em meu lugar. E mesmo sem entender, escolho aceitar que o dono do universo veio me salvar. Abriu mão do seu trono, da sua glória, tornou-se um ser humano como eu. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Me assombra ao perceber que insisto em viver a vida como se não soubesse o que ele fez. Insisto em rejeitar a voz a me chamar, que bate a porta do coração e quer entrar. Mesmo assim eu insisto em me distanciar do claro som do convite pra voltar. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Não posso dar as costas, nem deixá-lo sem resposta. O que eu posso fazer?